Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, Pai, no nome de Jesus Cristo, um avanço sobrenatural na vida dessa pessoa e da sua família. Oramos para que o Senhor traga um fortalecimento a essa pessoa, Deus, que tem enfrentado lutas, que tem passado por vales, que tem enfrentado injustiça e maldade. Que o Senhor possa levantar os caídos, levantar os desanimados. Eu oro, Senhor, por pessoas que precisam de uma força especial, pessoas com depressão, angustiadas, tristes, ou até mesmo que perderam um ente querido. Que a unção de Deus fortalecedora toque em cada pessoa. Toque-os, Jesus, com o teu poder agora. Toque-os com o teu favor, Senhor. Eu oro também nesse momento para que toda injustiça seja visitada pela justiça de Deus. Senhor, nós liberamos a palavra justiça sobre todas as portas da nossa vida. Tudo aquilo, Senhor, que deveria chegar a nós e que por causa de uma injustiça não chegou, ou que o inimigo tentou tirar do nosso caminho usando pessoas, nós oramos, Pai, para que haja uma intervenção neste momento. Quebramos também o poder da maldade, o poder da inveja, o poder das palavras contrárias, toda palavra de morte, toda palavra de perda, toda palavra de inveja lançada contra nós e nossa casa, rejeitamos ela no mundo espiritual e declaramos: tudo vai dar certo, porque Jesus está na nossa vida. Entraremos por portas de promoção, sentaremos nas mesas que o Senhor está preparando, mesas de honra, mesas de favor extraordinário, porque a mão dele está sobre nós. Eu oro também por toda pessoa, Pai, que está pedindo uma provisão especial do Senhor, todo empreendedor, empreendedora, Pai, que está pedindo ao Senhor uma provisão especial nas suas finanças, na sua empresa. Eu apresento diante de Ti, Pai, e eu peço a bênção do Senhor. Que a bênção do Senhor seja liberada, que a bênção do Senhor movimente as coisas na vida dessa pessoa. Eu oro também por esse trabalhador, essa trabalhadora, Pai, que vê os seus compromissos e não está conseguindo ver uma maneira, Senhor, de cumprir com a sua palavra. Não está conseguindo, Senhor, cumprir os seus compromissos que fez. Eu oro para que o Senhor envie uma bênção especial para essa pessoa e ajude-a, Pai, em o nome de Jesus. E também te pedimos uma sabedoria especial para resolver problemas, no nome de Jesus Cristo. E te pedimos: fala conosco, Pai, porque estamos posicionados para ouvir a tua voz. Graças, Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que alegria estar aqui junto com você. Eu quero compartilhar uma palavra profética ao teu coração. Estamos hoje no 5º dia do nosso propósito. E você agora vai liberar aquela frase profética aqui nessa oração. Escreve aí: estou firme. Escreva com toda a fé que você tem: estou firme, em nome de Jesus Cristo. Amém? O diabo não vai tirar você do propósito. O desânimo, o cansaço, nada. Você está firme e você vai até o fim desse propósito. Porque nós cremos no que está escrito na palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Há momentos na nossa vida que a gente tem que buscar, não de acordo com as circunstâncias que estão ao nosso redor, mas tem que buscar de coração, crendo, com fé, confiando em Deus, que Ele pode mudar qualquer circunstância. Então escreve aqui como um ato profético, aqui nessa oração, nós estamos fazendo isso na oração das 6 da manhã e das 18 horas. Libera essa palavra aqui e escreva: estou firme, em nome de Jesus. Amém? Você está firme? Glória a Deus. Muito bem. Eu quero dar um testemunho que eu recebi da Gracilza.
E o testemunho dela, ela escreveu assim: a paz de Deus. Eu fiz um ultrassom e foi detectado um cálculo no único rim que tenho, o rim direito. Levei o resultado ao médico e ele me receitou um remédio e eu tomei. Depois fiz outro exame e o cálculo estava maior. O médico então disse que eu teria que fazer um procedimento e até cheguei a agendar o procedimento. Mas ouvindo suas lives da campanha de 7 dias para problemas de saúde, peguei firme com fé, orando de joelhos todos os dias com confiança. Fiz um novo exame e o resultado deu negativo. Só tenho que agradecer a Deus pela vitória. Toda a honra e toda a glória a Jesus, Graciusa. Fico feliz pelo teu milagre e você que também está em busca de um milagre, creia, Deus pode tudo. Ele pode, Ele tem o poder, Ele tem todo, eu posso dizer, a maravilha para operar na sua vida. O diagnóstico era um, eu volto a dizer isso. Muitas vezes o diagnóstico, ele até está certo, está 100% certo, mas Deus, Ele muda a realidade. Ele pode transformar a condição humana. Você crê nisso? Que Ele é Deus de milagres? Que Ele é Deus de maravilhas? Eu creio. E Deus me deu uma palavra, eu creio que essa palavra é um alerta até para você. E antes de compartilhar essa palavra, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração. Se não é inscrito no canal, vamos caminhar juntos. Inscreva-se no canal agora. E se você não ativou o sininho, tem um sininho aí, ative as notificações. Clica no sininho e ativa as notificações para toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube mande um aviso para você não perder nenhuma oração. Amém? Então, é fundamental isso. Se não está ativado o sininho aí no seu YouTube, ativa para você não perder mais nenhuma oração, nenhuma palavra profética aqui. O Salmos capítulo 3, verso 4 diz: ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte Ele me responde. Temos certeza de que as respostas de Deus vêm até nós, mas a gente não enxerga às vezes. E por quê? Porque não estamos esperando a resposta de Deus. Esperamos a resposta de quem nos prometeu o emprego. Esperamos a resposta daquele que disse que vai nos pagar. Esperamos a resposta até mesmo de alguém que prometeu nos ajudar, que prometeu lutar por nós. E às vezes as respostas não vêm, porque você não está olhando para o lugar certo. A Bíblia diz que a resposta vem do alto monte. A resposta vem do Senhor. Por isso que no Salmo 121, a Bíblia diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Às vezes não tem ninguém aqui nessa terra para defender você. Às vezes não tem ninguém aqui nessa terra para dar cara a tapa em teu favor. Mas então você levanta os olhos para os montes. Você levanta os olhos para Deus. Ele é o único que pode, se colocar na sua frente e lutar essa batalha que você não está achando uma maneira de vencer. Deus pode. É por isso que nós temos aqui que além do natural, além dos limites, além das respostas aguardadas, existe um Deus que pode intervir. Existe um Deus que pode mudar tudo da noite para o dia. Ele é Deus. Ele é Deus. Mesmo que agora esteja feia a situação, Deus pode mudar, porque Ele é poderoso para realizar isso. Amém? E eu quero que você preste atenção em algumas coisas. Eu creio que a resposta de Deus para você: primeiro, interesse inadequado sinaliza o coração de um destruidor. Eu vou repetir. Interesse inadequado sinaliza o coração de um destruidor. Por que a pessoa quer saber quanto que você ganha? Por que a pessoa quer saber o que você comprou? Por que a pessoa quer saber dos seus segredos? Por que ela quer ouvir as senhas, as suas senhas? Eu entendo uma coisa, a privacidade, ela tem que ser protegida. E todo aquele que quer descobrir a privacidade de outra pessoa, que está procurando, achar uma falha, que está procurando achar um erro, essa pessoa é um destruidor.
mas você não vê essa pessoa como um destruidor. Mas você já parou para pensar que pessoas que estão tentando lhe sondar, essas pessoas estão, na verdade, sendo reveladas por Deus? Exatamente. Um interesse inadequado sinaliza o coração de um destruidor. Então Deus está mostrando para você, mas você só pensa que a pessoa é um pouco passada. Você só pensa que ela gosta de fofoca. E na verdade, ela está revelando um traço do caráter dela, que ela não é confiável. Então, interesse inadequado sinaliza o coração de um destruidor. Tenha cuidado com pessoas que sondam você. Tenha cuidado com pessoas que querem saber demais, querem saber o faturamento da tua empresa. Pessoas que querem ir além, sabe? Elas querem descobrir alguma coisa. Aparentemente é só alguém que gosta de fofoca, mas pode ser mais do que isso. Pode ser uma pessoa que quer a sua vida. Pode ser uma pessoa que está procurando uma maneira de puxar o seu tapete e lhe quebrar. Então tenha cuidado, porque quando nós oramos pedindo respostas a Deus, as respostas vêm. Mas se a gente não prestar atenção que essas respostas, elas podem estar disfarçadas de uma sutileza, nós podemos perder a revelação de Deus. E geralmente as pessoas dizem assim: a máscara caiu, Deus me mostrou. Mas mostrou depois de ter perdido um monte com aquela pessoa. Deus quer revelar antes das coisas acontecerem. Sabe, tem coisas, eu costumo pedir perdão a Deus e também buscar me perdoar de algumas coisas. Como assim? Às vezes nós tomamos decisões erradas. E sabe o que me dói mais? É quando Deus avisa. E a gente diz assim: Deus avisou, mas não deve ser, sabe? Não deve ser tão ruim isso. Mas às vezes é muito ruim. E a gente vai passando por cima. É que nem quando você está com o GPS ligado no carro, você está numa viagem e o GPS ele avisa você de um perigo à frente ou de um buraco. E você pensa: não, é só um buraquinho. E às vezes é uma cratera. Pode quebrar um aro, pode furar o pneu, pode trazer atraso para você, pode trazer prejuízo, ou é uma outra coisa no seu caminho. Você não diminui a velocidade. Quando nós somos avisados de algo, nós temos que diminuir a velocidade. E agora eu quero chamar aqui os maridos. Eu quero chamar os maridos e quero chamar as esposas também. Muitas vezes a tua esposa, marido, diz assim para você: cuidado com tal pessoa. Aí você ignora, você passa por cima. Você diz: não, isso é bobagem. Daqui a pouco você se engana, você tem uma perda. Ou, sabe, uma coisa ruim acontece. Tudo foi avisado para você. Tudo foi avisado para você. Deus avisou tudo. Deus revelou antes de acontecer. E você não percebeu o que Deus avisou você. Então, preste bem atenção no que Deus está falando. Preste bem atenção no que o Espírito Santo está mostrando para você. E igualmente acontece com as mulheres. O marido avisa: cuidado com essa sua amizade, não conversa muito, não dá muito acesso. E depois o que acontece? Quando viu, a pessoa já arrancou um monte de dinheiro de você, a pessoa já lhe meteu numa confusão, numa intriga, num problema, que você diz assim: puxa, mas eu não tenho culpa de nada. Mas você foi avisado. Quando nós somos avisados e mesmo assim ultrapassamos os limites, mesmo assim ignoramos os avisos, nós temos perdas em nosso caminho. Nós temos perdas em nosso caminho, nós temos desgaste. E sabe o que é pior? Tem problemas que a gente entra que não consegue resolver da noite para o dia. Eles levam às vezes até anos para serem resolvidos. Tem um ensino que eu lembro sempre,
é que um dia de indecisão pode trazer 365 dias de dor de cabeça. Uma decisão mal tomada, só uma, pode levar anos para ser corrigida. Então tudo na vida da gente precisa ser muito bem decidido. Tudo na vida da gente tem que ser pensado, tem que ser orado. Nós não podemos caminhar aqui nessa vida pensando que podemos resolver as coisas tudo de forma rápida e sem pensar, e sem orar, sem consultar a Deus, porque isso vai trazer prejuízo para a gente. Isso vai trazer perda. Isso pode trazer dor. E sabe o que é pior? Tem decisões que você toma que acabam machucando a tua família. Decisões que você toma que pode, por meio daquela decisão, entrar um trauma no coração do teu marido, no coração da tua esposa, no coração dos teus filhos. Muitas pessoas chegam para mim e dizem assim: puxa, eu quebrei financeiramente, mas o pior não foi a quebra. O pior foi a minha mulher que não conseguiu mais se levantar disso. Ela tinha uma vida, nós tínhamos uma paz, nós tínhamos uma vida financeira estável, mas ela não aceitou isso e hoje emocionalmente está quebrada. Então tem situações que a gente se mete, tem problemas que a gente se envolve, que não se trata só de você perder um dinheiro, se trata das pessoas que são feridas a partir daquilo. As pessoas que são feridas. E um detalhe, é muito importante isso falar para os homens, porque isso mexe. Sabe que o homem não sente muito algumas pancadas da vida, mas a mulher sente mais. Então, quando acontece qualquer problema, eu durante a minha vida, eu experimentei várias vezes isso. Sabe, às vezes as pessoas, elas usam de má fé contra você e lhe machucam. Eu, como homem, me machuco. Mas, sabe, no outro dia eu já estou bem e eu estou firme no meu propósito, eu estou focado em coisas melhores. Mas eu vi que a minha esposa já não se recuperou algumas vezes tão rápido quanto eu. Eu, assim, 24 horas estava em paz e pronto para mais um desafio. Ela já não. E tem gente que chega para mim e diz a mesma coisa. Olha, eu me recuperei dessa traição, mas ela já está há 10 anos assim. Ela não conseguiu perdoar o irmão, ela não conseguiu perdoar o pai. E aí? É por isso que na vida da gente, nós temos que pensar 2, 3 vezes antes de tomar uma decisão de cabeça quente. Precisamos sempre orar ao Espírito Santo e pedir ao Espírito Santo qual que é o melhor caminho. Eu quero que você entenda, Deus sabe o melhor caminho. Sempre, gente. Deus sabe o melhor caminho, Deus sabe a solução para tudo. A solução de todas as coisas, Deus sabe. Deus sabe como sair de uma situação. Deus sabe como você vencer. E esse prejuízo pode representar algo financeiro para você. Mas para o seu marido ou para a sua mulher, isso pode representar outras coisas. Então, temos que entender que a nossa vida precisa estar muito bem alinhada com Deus, para que a perda, o prejuízo, não seja maior do que a gente pode pagar. Certo? Porque se tudo resolvesse com uma conversa, estava tudo certo. Mas tem problemas que não se resolve com uma conversa, que não se resolve com dinheiro. Tem problemas que são de alma, problemas profundos. Aí você diz assim, então qual é a solução para isso? Haver arrependimento da sua parte? Que a partir de hoje você vai tomar uma decisão de consultar mais a Deus antes de fazer qualquer movimentação, antes de aceitar um relacionamento, uma amizade, um negócio, sabe? Você vai consultar mais a Deus, se posicionar para isso. E depois do arrependimento, você vai, daí para frente,
você vai ser uma pessoa mais cuidadosa. E você vai andar no temor do Senhor, sabendo que o Senhor tem as respostas para a tua vida e que ouvir a Ele é o que vai garantir a paz, a tranquilidade, a prosperidade e o futuro teu, do teu marido e dos teus filhos. Segura essa palavra com uma palavra profética para a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Você que entrou agora na oração, já liberou a tua declaração profética aqui na oração? Escreve aí, estou firme. Escreve aí, estou firme. Diga isso aí para o mundo espiritual, estou firme. Libera aqui nos comentários, escreve, estou firme, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Nada vai abalar você. Nada vai tirar você desse propósito. Nada vai mexer com você. Você vai se manter firme, firme nesse propósito, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Também quero lhe convidar, domingo agora, nós vamos ter um grande culto às 9 horas da manhã. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Eu vou estar ministrando e no final eu quero fazer uma oração presencial e online contra toda injustiça e contra toda obra de maldade. Toda obra de maldade. Amém? Nós vamos levantar um grande clamor depois da minha ministração no domingo. E, claro, vou transmitir ao vivo também. Então, eu peço as suas orações. Se você ainda não conhece esse livro aqui, ó, Café com Jesus, ele é um devocional, uma palavra para cada dia. Esse livro aqui vai te abençoar muito. Esse livro aqui vai ser uma bênção na tua vida. Vai ser uma bênção para a tua casa, uma bênção para a tua família. Cada dia tem uma palavra para o teu dia e eu tenho recebido muitos testemunhos desse livro aqui. Então dê de presente para alguém, você mesmo, comece a fazer esse devocional, vai ser uma bênção. Você pode adquirir esse livro através do nosso site e também em muitas livrarias que estão aí pelo país, ok? Salmos 91, enquanto eu declaro aqui, coloca aqui nos comentários seu pedido de oração. Também quero pedir que você compartilhe, amém? Porque essa palavra precisa ser ouvida por pessoas que estão aqui e por pessoas que não estão nessa oração. De repente o Espírito Santo vai colocar no teu coração, você lembrou de alguém, enquanto eu estava ministrando, e você lembrou de alguém que quebrou, alguém que passou por uma situação difícil, alguém que não conseguiu se levantar de algo. Manda para essa pessoa, porque Deus preparou essa palavra para essa pessoa também. Amém? Seja agora um canal de Deus e semeie essa oração. Compartilhe nas tuas redes sociais, compartilhe nos grupos de WhatsApp, seja um abençoador. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deixa eu orar por você agora. Amém? Diga assim comigo: eu permito essa oração na minha casa. Diga assim: eu permito essa oração na minha casa, na minha vida. Senhor Jesus Cristo, eu apresento a vida dessa pessoa diante de Ti agora e eu peço, Pai, visita a injustiça. Visita a injustiça, seja no trabalho, seja na família. Visita a injustiça até mesmo, ó Deus, nessa sociedade. Visita a injustiça, Pai, aonde foi
pedido, Senhor, algo para essa pessoa e ela emprestou, mas que agora não há mais nenhuma satisfação, Pai. Não há mais nada de integridade do outro lado. Nós te pedimos, faz justiça e traga restituição. Senhor, eu oro para que toda pessoa que tem sido lesada, toda pessoa que tem sido enganada, toda pessoa, Pai, que tem sido difamada, toda pessoa que tem sido invejada, Senhor, que a bênção do Senhor venha sobre ela. Eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo, inclusive por pessoas, Pai, que sofreram na mão de outras pessoas. Senhor, pessoas que sofreram, que foram roubadas, pessoas que foram saqueadas, eu oro para que essa pessoa tenha uma cura dentro dela e que uma força de Deus a levante, uma força de Deus a coloque de pé. No nome de Jesus Cristo eu oro para que a força do Senhor, a força do Espírito Santo de Deus, levante os caídos, levante a alma daqueles que estão com sede de justiça. A tua palavra diz, Pai, bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Senhor, que a justiça do Senhor venha, toque, que essa pessoa receba bem-aventurança, ela seja bem-sucedida, ela seja próspera, ela dê a volta por cima e que haja uma restauração em todos os sentidos na vida dela, Pai. No nome de Jesus, essa pessoa, Pai, essa pessoa que está enfrentando, Pai, a dor por um filho, a dor por uma filha, a dor, Senhor, por um ente querido. Senhor, toque e restaura. Em nome de Jesus eu te peço, toque e restaura. Libera do teu poder e do teu favor sobre a vida dessa pessoa e que seja quebrada agora a obra de maldade. Aonde houver uma atuação de demônios contra a vida dessa pessoa, trazendo atrasos, trazendo perdas, trazendo decepções, trazendo doenças, eu digo a todo o mal, sai do caminho dessa pessoa, sai agora em nome de Jesus. E que venha tempos de refrigério, de honra, de promoção e de vida na vida dessa pessoa. No nome de Jesus Cristo, toque-os com o teu poder, Jesus, e com a tua graça. Amém e amém. Glória a Deus. Espero que você tenha sido abençoado com essa oração. E se você puder agora compartilhar com outra pessoa, seja uma bênção para alguém. Amanhã, 6 da manhã, estaremos juntos aqui com a graça de Deus e que Deus te abençoe. Paz, prosperidade e salvação em toda a tua casa. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que a mão do Senhor está sobre todos os nossos assuntos e que temos a proteção, o livramento, a direção do Senhor nas nossas vidas. O favor do Senhor habita ricamente na nossa casa e não teremos falta de nada. O Senhor é o nosso pastor, Ele nos guia a pastos verdejantes, nos conduz a águas tranquilas, prepara uma mesa na presença dos nossos adversários, o nosso cálice transborda. Também declaramos que a bondade e a misericórdia do Senhor nos cercarão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Declaramos também o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Isaías 54, 17, nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que ousar em juízo contra ti, tu a condenarás. Ele também é aquele que nos cura. Jesus é a cura, Jesus é a saúde. E declaramos Isaías 53, verso 4 e 5, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Também declaramos o que está escrito no Salmos 1, sim, bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que na estação própria dá o seu fruto, e tudo quanto ele fizer prosperará. Declaramos, Senhor, que a tua bênção está sobre essa pessoa. A tua bênção está sobre
essa família, sobre esse casamento, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida. Deus guarde você. Deus guarde tudo que estiver ligado a você, no nome de Jesus. E vamos declarar a nossa palavra profética. E a palavra profética é: Deus, me abra uma grande porta. Glória a Deus. Você está crendo nisso? Estamos hoje no terceiro dia do nosso propósito de oração e jejum. Eu sinto dizer uma coisa para você, mas creio que devo falar. Tem pessoas que não alcançam coisas maiores porque nunca estiveram dispostas a se entregar mais. Jejuar não é uma coisa fácil. Orar todos os dias, a nossa carne luta contra isso. Nossa carne prefere um sofá, a nossa carne prefere estar numa academia, a nossa carne prefere estar num bom restaurante e estar fazendo qualquer outra coisa, menos orar. Mas o nosso espírito, ele respira na oração. Então a oração, ela é fundamental, o jejum é fundamental. Minha sogra faz pão caseiro de uma forma assim, maestral. E sabe, nesses dias de jejum, nada de pão, nada de doce, e não é fácil. Eu não sei quantos jejuns eu faço por ano, mas eu entendo que tem tempos que Deus me pede uma entrega maior. E eu entendo que nós temos que estar cheios da presença de Deus, cheios da presença do Senhor. Meu dia já começa com oração quando eu entro dentro do meu carro, e depois eu tenho um tempo de meditação na palavra, eu tenho um tempo de oração, eu tenho um tempo de ouvir conselhos, e vou recebendo e alimentando o meu espírito. E se você quiser mais de Deus, você vai ter que se entregar mais a um propósito, fazer uma entrega. Amém? E eu sei que fazer uma entrega a Deus, ela vai te custar. Ela vai te custar muito, porque ela vai custar o seu tempo, que é o seu bem mais valioso. Por isso, entregue-se a Deus. Se você quer ver coisas maiores, creio que essa mensagem é para alguém que está aí me ouvindo. Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra com você. Mas antes disso, eu quero dar um testemunho da Amélia. E eu vou dar o testemunho da Amélia aqui porque eu creio que esse testemunho todos precisam ouvir. Geralmente as pessoas buscam Jesus por uma cura, elas buscam Jesus por uma paz, e elas pensam que Jesus não quer se envolver em todos os problemas da vida delas. Algumas pessoas, elas pensam que é até um pecado você pedir por uma bênção financeira, é pecado você pedir por um processo que seja liberado, e não é. Deus quer fazer parte da nossa vida. Ele quer nos ajudar em todas as coisas. É claro que a prioridade de Deus é salvar a tua alma. A prioridade de Deus é salvar a tua alma. Agora, todas as outras coisas são importantes para Deus também, e Ele deseja te ajudar, Ele deseja intervir na tua vida. Sabe, não olhe para Deus como alguém distante. Nós precisamos ter reverência, devemos ter temor a Deus, sim, mas não devemos esquecer que Ele é nosso Pai Celestial. Então, você pode abrir tudo para Deus e pedir ajuda para tudo, e Ele vai ajudar você. A Amélia mandou um testemunho, ela escreveu assim: a paz, eu quero contar o meu testemunho. Eu cheguei à França em agosto do ano passado, e desde então eu tenho feito esse propósito e acompanhado as orações das 6 e das 18, pedindo a Deus a aprovação da minha estadia aqui. No mês de março, o Senhor liberou uma palavra para a minha vida e para a honra e glória de Deus. No mês de junho, eu recebi a aprovação da minha residência e da do meu filho. Quero render graças a Deus e agradecer pela vida do Senhor e da sua família. Glória a Deus, Amélia. Até nisso, Deus quer estar envolvido. Amém? Deus quer estar envolvido em todas as áreas da nossa vida. Eu tenho estudado sobre o Espírito Santo. Sabe, eu tenho estudado sobre o Espírito Santo, eu tenho me dedicado a compreender mais a relação que eu devo ter com o Espírito Santo. Tanto que eu estarei agora esse final de semana, sexta em Passo Fundo, sábado em Panambi e domingo em Santa Maria, Rio Grande do Sul, no meu tour profético. E nos 3 dias eu vou compartilhar o que Deus tem me ensinado sobre o Espírito Santo. E quanto mais eu busco entender sobre a minha relação com o Espírito Santo, a relação que eu preciso ter, mais eu vejo que Deus só quer me ajudar.
Até quando Deus quer tirar algo da minha vida, Deus quer me ajudar. Quando Deus está trabalhando no meu coração, Ele quer me ajudar. Quando Deus está querendo, vencer o meu orgulho, Ele quer me ajudar. Quando Deus me mostra que eu devo perdoar alguém, ou que eu devo tratar diferente uma pessoa, tratar melhor, Ele quer me ensinar, Ele quer me ajudar. Deus quer me ajudar em tudo. Então, tudo que Ele pedir para mim é só um meio, de me ajudar. E quanto mais eu tenho entendido isso e compreendido que a nossa parceria com o Espírito Santo aqui nessa terra tem que ser uma parceria muito forte, muito sólida, eu vejo que você pode vencer certas coisas na sua vida que com certeza estão travando você. A parceria com o Espírito Santo vai trazer esse destravar na sua vida. A palavra que eu trago para você hoje está em Êxodo capítulo 14, verso 10, que diz assim: E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Como superar o medo e seguir em frente na fé? A Bíblia diz que Deus havia tirado o povo do Egito, e eles estavam caminhando no deserto, próximo ao Mar Vermelho, e então se ouviu uma notícia por todo o acampamento: gente, o Faraó está enlouquecido e veio com seu exército contra vocês. E eles estão vindo. Ele levantou os seus carros, os seus cavaleiros, estão a postos vindo contra nós. E vão nos levar de volta ou vão nos matar. Essa notícia trouxe medo a 2 milhões de pessoas. E não é fácil você acalmar as pessoas quando elas estão com medo, quando elas estão turbulentas. Eu fico imaginando num tempo onde não tinha microfone, onde não tinha WhatsApp, para dizer, para Moisés mandar uma mensagenzinha de WhatsApp: gente querida, calma, porque Deus está conosco. Não, Moisés tinha uma voz e essa voz precisava ser replicada de uns para os outros. Então eu penso, no caos de uma notícia ruim, e de como, apagar aquela notícia ruim com uma notícia boa. E o medo, ele é paralisador. O medo paralisa, o medo, ele desvia você da promessa de Deus. O Senhor nem sempre, eu aprendo nessa passagem aqui, Ele está procurando grandes e corajosos saltos. Ele está procurando um movimento na direção certa. Porque ainda que alguém dissesse: não, nós vamos lutar, nós somos aqui uma multidão, eles não são tantos assim, vamos lutar. Deus não estava esperando isso deles. Deus estava esperando que eles fossem na direção certa. E a direção certa sempre vem da parte de Deus. Deus não está chamando você para ser herói. Deus está chamando você para andar na direção certa. Porque na direção certa você vai ter poder. O poder do Espírito Santo é liberado na direção certa. O tipo errado de medo sempre vai afastar o senhorio de Jesus da nossa vida. Então, um certo medo, o medo de, entrar no mar e respeitar a natureza, é um medo válido, certo? Você está no alto do prédio e você chega assim na beirinha do parapeito e você tem um receio de não ir tão perto. Esse é o medo natural, e esse medo, ele é um medo que é bom porque ele coloca um limite em você. Agora, o medo que não é bom é o medo que esquece de Deus e foca totalmente na obra do inimigo. E é isso que Deus estava querendo lidar com o povo de Israel. O Senhor estava querendo mostrar para eles que eles não podiam tirar Deus da jogada naquele momento. Porque o medo, ele cega você. O medo, ele impede com que alguém que tenha potencial coloque para fora seus dons, seus talentos, e esse medo tenta acovardar você, colocando mais fé no lugar errado do que no lugar certo. O medo é colocar fé no lugar errado. Então entenda uma coisa: reclamar é a linguagem do medo.
É a linguagem da descrença. Então, quando o povo começou a murmurar, eles estavam totalmente desfocados de Deus e estavam crentes no medo. E é isso que acontece quando você reclama. Quando você reclama, você libera algo. Você está liberando uma linguagem para o seu ambiente. Ninguém reclama de quem vê o papel de Deus no meio de sua situação. Nós só reclamamos quando não vemos o papel de Deus na nossa vida. Quando eles pararam de reclamar, é porque eles estavam crendo no livramento e na salvação do nosso Deus. Sabe, nós julgamos muito o povo de Israel pelas reclamações deles, mas quantas vezes nós reclamamos também? Quantas vezes nós temos dito que as coisas não estão fáceis, que nada está bom, e o que vai acontecer conosco? E ficamos reclamando, sabe, que as coisas não estão do nosso jeito, que não estão do jeito que a gente pensou que estaria. E essas reclamações é uma linguagem de descrença, é uma linguagem de limitação. Você só reclama quando o papel de Deus não está na sua situação. É por isso que você está reclamando. Nós paramos de reclamar quando entendemos o seguinte: Deus está na minha vida, Ele está no controle. Então eu não vou falar nada, eu não vou, sabe, me autocondenar, eu não vou olhar para o negativo, nem para esse diagnóstico negativo, eu vou focar em Deus. A reclamação só acontece porque perdemos de vista quem Ele é e onde Ele está na nossa vida. O medo faz você perder a referência de Deus. O medo faz você perder a referência de Deus. Você esqueceu aonde Ele está na sua vida? E então, no verso 13, Moisés disse ao povo: não tenham medo. A palavra que Moisés trouxe para a nação de Israel é: os egípcios podem até estar tentando matar vocês, mas creiam em Deus, vocês nunca mais os verão. E por quê? Porque Deus dará um livramento. Isso que acontece quando você deixa de ser governado pelo medo. Quando você deixa de ser governado pelo medo, você avança. E um detalhe: aquilo que antes estava te perturbando já não te perturba mais, porque você venceu ele. Você começou a caminhar. E o medo, sabe, o medo faz com que você se aproxime do inimigo. Enquanto a fé lhe dá velocidade para você se afastar daquilo que está vindo contra você. Interessante que os egípcios, o faraó, nunca conseguiram alcançar o povo de Israel. Por quê? Porque eles colocaram Deus no centro da situação deles. É isso que acontece quando você vence o medo. O inimigo não consegue mais te tocar. O inimigo não consegue mais ter, sabe, o poder que poderia exercer sobre você. Ele perde completamente, ele deixa de lhe paralisar. Então nós precisamos colocar Deus no centro da nossa situação. Não importa o que eu estou passando no meu trabalho, não importa o que eu estou passando na minha vida, não importa, essa depressão pode estar querendo me agarrar, e essa situação difícil pode estar tentando me impedir de viver os melhores dias da minha vida, mas sabe de uma coisa, eu vou colocar Deus na minha situação. Deus vai me dar um escape, Deus vai trazer uma provisão para a minha vida, Deus vai enviar alguém, Deus vai fazer um milagre. Eu não estou falando para vocês aqui de mágica, eu estou falando para vocês de poder de Deus e o que a fé pode trazer de sólido para a sua vida. Glória a Deus. Essa é a palavra profética que eu cheguei aqui carregando para você. Não perca a referência de quem Deus é na sua vida e na sua situação. Não perca essa referência. Aí você diz assim: como que eu posso alimentar a minha fé? Você alimenta a sua fé com a palavra de Deus. Você alimenta a sua fé na presença de Deus. É assim que você vai alimentar a sua fé. Eu quero hoje liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Se você começar a caminhar com fé e não deixar mais o medo governar a sua mente, as suas ações, o inimigo nunca mais vai conseguir te alcançar,
como ele te alcançava antes. Você sabe qual que é o objetivo do medo? É tornar você outra vez escravo. O objetivo do medo é fazer com que você volte, sabe, a viver uma vida debaixo do sistema desse mundo, porque o sistema desse mundo está assim. Agora, se você andar por fé, você vai viver em rompimento, em avanço aqui, e você vai ter vitórias na sua vida, que com certeza será de testemunho para aqueles até que perseguem você. Você crê nessa palavra profética? Declare aí nos comentários, eu creio. Amém? Escreve aí também, Deus vai me abrir uma grande porta. Glória a Deus, estamos orando por isso. Deus vai me abrir uma grande porta. Eu creio, Deus está abrindo grandes portas em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar o Salmo 91 e, mais uma vez, Deus quer se envolver com o seu problema. Então escreve aqui nos comentários o que está lhe afetando, o que está perseguindo você, coloca aí diante de Deus e nós vamos orar. Amém? E eu quero pedir a você, compartilha com 8 pessoas agora, da mesma maneira que você está recebendo essa instrução de Deus, compartilhe, semeie na vida de alguém, seja generoso, porque isso volta para você. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se, vamos andar juntos. E não esqueça de ativar as notificações, que é um sininho que tem aí. Clica para que toda vez que eu entrar ao vivo, você seja abençoado. Também quero falar desse meu livro aqui, Café com Jesus. É o meu devocional, é lançamento e com certeza vai ser uma bênção na tua vida. Eu tenho orado a Deus, esse livro aqui, com a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, vai fazer diferença na tua vida. Amém? Lá no meu site você pode adquirir esse livro e não adquira um só. Adquira 2, 3, dê de presente, compre para dar para os seus parentes, para um vizinho, para alguém que está de aniversário. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. E nós vamos ter agora dia 11 e dia 12, preste atenção, dia 11 e dia 12, a conferência A Cura. Vai estar comigo Thiago Brunet, Mac Anderson e outros. Vai ser uma bênção, 2 dias intensos. E nessa conferência A Cura nós vamos trabalhar específico em crenças limitantes. Como vencer as crenças limitantes. Como destravar você, inclusive tirando esse medo que tem governado a tua vida. Amém? E eu creio que vai haver libertação, vai haver transformação. Pessoas vão entrar dentro dessa conferência e vão sair outra, em nome de Jesus Cristo. Você é nosso convidado. E para você participar, é só você ser aluno da Academia aqui no Global. Quase todo mês nós temos um evento dentro da Academia aqui no Global. E fora os nossos eventos dentro da Academia, nós também temos toda semana direções especiais que nós liberamos ali dentro da Academia aqui no Global. Então, eu convido você a estar junto conosco, em nome de Jesus, dentro da Academia Kindle. O link está aqui na descrição ou vai direto no meu site e ali você procura aonde está a inscrição para a Academia Kindle Global. É uma escola online, você pode fazer de qualquer parte do Brasil e de qualquer parte do mundo. Amém? Vem estar com a gente, vai valer a pena para você. Vamos declarar agora o Salmos 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar?
permita-me orar por você agora, permita-me te abençoar no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti, porque o Senhor é a nossa segurança, nossa fortaleza e nosso Deus. O Deus que colocamos agora em nossa vida. Jesus, Tu és o Senhor da nossa casa, Tu és o Senhor do nosso destino, Tu és o dono dos nossos dias. Por isso, Senhor, Te pedimos, guarda a nossa casa, proteja a nossa família e livra-os de todo mal. Eu oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. Eu digo a toda enfermidade, toda dor, toda infecção, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Toda dor nas pernas, toda artrite, artrose, reumatismo, dores na cabeça que essa pessoa tem, nas pernas, nos braços, que ela seja curada, que ela seja livre agora. Todo problema no sangue, todo problema nos pulmões, toda alergia, renda-se a Jesus Cristo e que haja cura, seja curada agora, no nome de Jesus Cristo, no nome daquele que vive, no nome daquele que vive, Jesus Cristo. Eu oro também para que a presença poderosa do Espírito Santo entre neste lugar e toque nessa vida, Pai. Pessoas que nunca tiveram uma experiência contigo, mas que desejam ter para crer. Toque-os com o Teu poder agora. Eu apresento a vida deles diante de Ti e declaro, terão a experiência com Deus. Terão a experiência, terão a manifestação do poder de Deus e do sobrenatural no nome de Jesus. Toque-os com o Teu poder, Senhor. Toque-os com a Tua graça. Toque-os com o Teu favor, Jesus, agora, no nome de Jesus. E que todo tipo de briga, de confusão, de conflito na casa, na empresa, nos negócios, saia em nome de Jesus Cristo. E que venha tempos de paz, de abundância e de fartura na tua vida e na tua casa. No nome de Jesus Cristo, eu te abençoo. Amém e amém. Se você recebe essa oração, compartilha ela agora com 8 pessoas. Amanhã, 6 da manhã, estaremos aqui junto com vocês, com a graça do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até mais.